Então vamos lá, gente. Sou Nicole Calixto, socióloga pela Universidade de Brasília. Aqui tem vídeo todos os dias. Se vocês gostam de conteúdo de sociologia, sociologias, artigo científico, artigo, sociologia, saibam que aqui tem vídeos diversos sobre isso. Então, hoje vamos falar desse artigo aqui, gente. Então vamos lá pro vídeo. Basicamente, se você já teve a sensação de um determinado cansaço ou intimidação a abrir uma teoria sociológica clássica, um livro, esse sentimento, gente, ele é legítimo. Basicamente, a gente vai entender isso que acontece pelo mundo, né, com milhares de estudantes, quando a gente tem que ler uma obra muito clássica, muito difícil, e aquilo parece até intimidador, né? Quando a gente tá falando ali de Marx, os três porquinhos, né, gente? Marx, Weber, Durkheim. Muitas vezes parece que a gente tá tentando decifrar ali um código, né, gente? Um código bem antigo. Com um vocabulário mais complexo, né? Com uma linguagem ali que cria até um pouco de barreiras, né? Na literatura pedagógica da sociologia. Mas esse artigo ele vai dizer que este bloqueio tem um nome bem claro: lacuna de relevância. É a distância entre os conceitos abstratos formulados lá no século XIX e as realidades, as vivências cotidianas de quem está hoje, né, sentado numa sala de aula e tenta compreender o mundo, né, a partir desses teóricos. Então, basicamente, para você entender, né, essa frustração, né, a pesquisadora Cynthia Guzman, ela desenvolveu um estudo profundo em relação a isso, em 2026, lá na revista Teaching Sociology, né, Ensino de Sociologia, e ela propõe, né, essa mudança de perspectiva em relação à questão pedagógica, né, em vez de tratar a teoria clássica como quase que sagrado, né, gente, na academia, ela queria trazer um pouco de distância, desconstruir essa hierarquia, né? E ela reposiciona sua teoria como um kit de ferramentas dinâmico, que é basicamente o que os conceitos não servem para ser memorizados para uma prova, né? E depois só esquecidos. Eles servem para ser usados, adaptados e aplicados ativamente por quem vai estudar. Então, para guiar os estudantes nessa transição, né, do medo para conseguir aplicar e aquilo fazendo sentido, né, o modelo ele não recorre a avaliações punitivas, né, ou exames tradicionais com aquela pressão, né, para você depois chegar a uma nota e aquilo meio que medir, né, o seu aprendizado. Em vez disso, ela adota uma estratégia chamada scaffolding, eu vou deixar o nome aqui, que a gente pode traduzir basicamente, formalmente, para uma abordagem, uma construção em escada, basicamente. E nesse sistema, o percurso de aprendizagem é segmentado em 4 atividades sequenciais interligadas. Cada etapa, ela funciona como um suporte seguro, né, e prepara basicamente ali a base, o terreno, e constrói a musculatura intelectual e dá confiança necessária para a pessoa, o estudante, dar o próximo passo. E os dados empíricos recolhidos pela essa pesquisadora, essa autora, elas provam que essa estrutura de acolhimento ela funciona de forma consistente. E ao longo de 7 semestres letivos, entre o verão de 2020 e o verão de 2023, englobando tanto turmas de formato presencial como formato online síncrono, as avaliações oficiais dos estudantes foram excepcionalmente elevadas. Em itens cruciais como compreensão aprofundada da matéria, né, e ambiente de turma propício à aprendizagem, as pontuações médias situaram estritamente entre 4,1 e 4,9 numa escala máxima de 5. Então tá bem perto. Então a gente vai entender e aprofundar as 4, essa escada, né,
esses 4 passos na escada da jornada de aprendizagem em que ela aplicou. Tudo começa logo na primeira ou segunda semana de aula, com atividade de baixo impacto na nota, chama Coloque o seu chapéu de teórico. Put on your terrorist hat. Antes mesmo de os alunos lerem qualquer página de teoria formal, a professora, ela apresenta um fenômeno social, contemporâneo ou extremamente familiar para eles. Como, por exemplo, analisar por que as pessoas sentem necessidade de partilhar as suas vidas nas redes sociais. Ou o que explica a dinâmica de interação no campus universitário. Então, em pequenos grupos, os alunos são convidados a formular, com suas próprias palavras e lógica, uma mini explicação ou teoria sobre esse fenômeno. Então, o objetivo pedagógico é puramente acolher e desmistificar o ato de teorizar, né? Então, ao fazer isso, o estudante, ele percebe que a teorização não é um dom divino. Ele é acessível para todas as pessoas, não precisa ser um gênio lá do passado, né? E sim, você tem uma competência de pensar, né, cotidianamente, de forma própria, e o conhecimento, ele basicamente deixa de ser algo imposto, né, de fora e passa a ser um processo de cocriação dentro da sala de aula. Então, uma vez estabelecida a confiança inicial, o curso ele avança e no meio do semestre ele vai para a segunda etapa, que são os debates teóricos estruturados, Structured Theoretical Debate. E a turma é organizada em equipes formais para defender ou contra-argumentar posições opostas sobre uma controvérsia sociológica. Então, eles podem debater questões profundas, como a sociedade moderna, ela fomenta a ausência de normas, utilizando os argumentos do Durkheim para defender sim, ou cruzando dados do Marx ou do Weber para sustentar que não. Então, a grande regra, na regra de ouro, na grande aprendizagem, é que os alunos, eles não podem se basear em meras opiniões agora pessoais. Então, eles são obrigados a trazer, né, não diria obrigados, né, eles são, a obrigatoriedade da disciplina de você trazer uma perspectiva de um teórico, né. Então, para dar um argumento diretamente em relação aos textos originais da sociologia. E essa atividade, ela se desenvolve para a gente trabalhar a competência da tomada de perspectiva, que é basicamente agora você aplicar uma teoria e conseguir argumentar em cima daquilo, né? Então, mesmo que o estudante ele discorde de determinada teoria, ele vai ter um desafio, né? Porque às vezes ele tem que defender e tem que cooperar com todo mundo e aprender a olhar para a realidade através de lentes diferentes, né? Então, o debate em relação a esses autores mostra como que a sociologia também é um campo de disputa intelectual. E é dinâmico, está em constante evolução e às vezes a gente também tem que se questionar, né? Não ser aquela coisa que a gente só faz o que fala sobre coisas que realmente a gente acredita, mas também é um conjunto de questões que a gente também tem que se questionar e se colocar no lugar do outro, caso você seja desafiado a defender aquela perspectiva. E o terceiro passo eleva, né, a profundidade analítica através da escrita criativa, com os ensaios de conversa imaginada. E basicamente nesse ensaio, de 4 a 5 páginas, os alunos eles recebem uma tarefa de criar uma narrativa ficcional. E que eles podem decorrer onde os dois ou mais pensadores debatem um tema específico, como o papel da religião ou a divisão de trabalho na sociedade. E para que o diálogo seja coerente, o aluno é forçado a trazer tanto um estilo próprio, também como os conceitos dos autores, e fazendo desenvolvendo ali uma crítica
para tentar responder e, basicamente, estimular um formato além do tradicional, né, de um ensaio de só comparar e contrastar. Então, essa atividade ela vai abrir porta também para uma diversificação no que é geralmente esperado, né, pelos estudantes de sociologia na academia, o que incentiva justamente o estudante a introduzir o que geralmente está nas ementas tradicionais e trabalhar aquilo de uma forma diferente. Então, ao colocar esses autores, também a autora incentiva a pesquisadora a também trabalhar, introduzir pensadoras e pensadores que são historicamente marginalizados. Então, além desse formato, também colocar lá Harriet Martineau, né, que entre outros autores da sociologia que tem muita importância, porque para não ficar só nos três porquinhos, né, que quebra justamente esse monopólio eurocêntrico focado apenas nos homens brancos mortos, basicamente. Então, eles demonstram na pesquisa a importância, né, dos estudantes de diversificar as origens das vozes, das minorias, das próprias realidades, tendo um valor teórico, né, inestimável em relação a isso, e que fazem parte de uma conversa global que tem que se estender, né, na pedagogia sociológica como um todo, da literatura, enfim. Então, esse processo, né, surge no terço final do semestre, com a redação do papers de posição, e essa atividade de encerramento, onde a teoria se transforma em definitivo numa ferramenta de interpretação do presente, os estudantes eles ganham total autonomia para escolher um tema social contemporâneo que eles estejam engajados, que afete diretamente a vida deles, que são apaixonados pelo tema, que estejam inquietos em relação a isso. Seja questões de precarização do trabalho na economia, de plataformas, movimentos ativistas, climáticos, enfim. E a missão é aplicar um dos referenciais teóricos estudados para analisar o problema. E, crucialmente, tomar uma posição crítica sobre a utilidade e os limites dessa referência. E o estudante, basicamente, ele é levado para outros níveis mais altos do pensamento crítico. Ele avalia o que o Marx explica sobre a exploração moderna, mas também aponta também que a teoria do século XIX falha em ver outras questões. Então, a teoria, ela deixa de ser um objeto de estudo abstrato e passa a ser uma lente prática que o aluno ele decifra, ele intervém na sua própria realidade aqui e agora. Então, o resultado dessa abordagem humana e estruturada, ela ecoa além da sala de aula, né? Elas estão registradas ali nos alunos, nos próprios alunos. Então, nas avaliações qualitativas, uma estudante, ela falou, né? Eu estava intimidada pelo conceito da teoria sociológica no início do curso, mas no final sinto-me bem versada e competente nele. E outro aluno, ele também disse que a capacidade da professora em trazer exemplos práticos do cotidiano e criar um espaço seguro onde era permitido errar, fez toda a diferença no processo de aprendizagem dele. Então, a conclusão do artigo, ele chega que é manifesto para o futuro do ensino, o segredo de um bom curso de teoria, ela não reside em tentar cobrir uma lista interminável de autores de forma rápida, mecânica e superficial. E o verdadeiro segredo é ensinar os alunos a pensar como teóricos. Para que isso não existem formas de ter um atalho daquilo que eles pedagógico, do que eles realmente precisam aprender. Criando esse ambiente acolhedor, o receio inicial, dando uma estrutura, dando segurança para o erro, oportunidade repetida de que eles pudessem debater,
dialogar, aplicar, se posicionar, isso que é o importante. Então não existe atalho para isso, porque eles vão ter que trabalhar de forma ativa. Então o aprendizado ele vem por etapas. Então para todos os pesquisadores, estudantes de ciências sociais, formados, a mensagem fica clara nesse artigo, que é bastante inspirador, que a teoria sociológica não tem que carregar esse fardo acadêmico, esse ritual, né, de sempre ser a mesma coisa, e as pessoas terem esse receio em relação aos teóricos clássicos, e que pode existir outras maneiras, existem outras ferramentas de você aprofundar esse estudo, de você colocar em sala de aula esses temas. E eu acho que um artigo que todo mundo agradece pelos aprendizados. E espero que tenha ajudado você. E caso você goste desses tipos de vídeos, de artigos, ciência, atualizados, sigam o canal. E um grande abraço e até o próximo vídeo.